Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos blocos de construção mais fundamentais de todo o nosso mundo digital. Sabe, do smartphone no bolso até os algoritmos super complexos que guiam a nossa vida, tudo, mas tudo mesmo, se resume a decisões incrivelmente simples. Bora ver como isso funciona? Parece uma loucura, né? Como é que uma coisa tão básica, tipo um interruptor de luz, pode dar origem a algo tão avançado como a inteligência artificial? Bom, a resposta não é mágica, é pura lógica. E é, literalmente, a base de toda a computação moderna. É exatamente isso. Toda essa complexidade gigantesca do mundo digital, no fundo, se resume a essa escolha binária: um estado ou o outro, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, sim ou não. É daqui, dessa sementinha, que tudo mais cresce. Essa linguagem de dois estados tem um nome, claro: lógica binária. Em vez de um alfabeto com várias letras, ela só usa dois símbolos: o 1 para ligado ou verdadeiro, como uma chave fechada, e o 0 para desligado ou falso. Cada foto, cada música, cada mensagem, na sua essência, é só uma sequência gigantesca desses uns e zeros. Tá, mas como é que os computadores realmente pensam, usando só uns e zeros? Eles usam uns componentes chamados portas lógicas. Pensa nelas como se fossem porteiros minúsculos que controlam o fluxo de eletricidade com base em regras muito simples. Vamos conhecer agora as três portas que são a base de absolutamente tudo. A primeira é a porta AND, ou E. A regra dela é bem estrita. Para a saída ser ligada, todas as entradas, sem exceção, precisam estar ligadas. É como precisar das chaves e da carteira para sair de casa. Se faltar só uma coisinha, já não dá. A porta AND só vai gerar uma saída 1 se todas as suas entradas forem 1. E essa tabela aqui, que a gente chama de tabela verdade, mostra isso na prática. Olha só as linhas. Se a entrada A é 0 e a B é 0, a saída é 0. Se uma delas é 1, mas a outra não, a saída continua 0. Só lá na última linha, quando A e B são 1, é que a saída finalmente vira 1. É uma regra de tudo ou nada. Em seguida, a gente tem a porta OR ou OU, que já é bem mais flexível. Para a saída dela ser ligada, basta que pelo menos uma entrada esteja ligada. Imagina um aparelho que funciona com bateria ou ligado na tomada. Contando que uma das duas fontes de energia esteja ativa, ele funciona. A porta OR é assim, só precisa de um único 1 para ativar a saída. Olhando a tabela verdade dela, isso fica super claro. Veja como a saída é 1 na maioria dos casos. Se A é 1, ou se B é 1, ou se os dois são 1, a saída é sempre 1. O único jeito de ter uma saída 0 é se as duas entradas forem 0. É uma lógica bem mais inclusiva que a da porta AND. E para fechar o trio fundamental, a mais simples e talvez a mais do contra de todas, a porta NOT, ou não. Ela também é conhecida como inversor. Ela só tem uma entrada e uma função: fazer o oposto. Se a gente dá um 1 para ela, ela devolve um 0. Se damos 0, ela devolve um 1. É a rebelde do grupo. A tabela verdade dela, como dá para ver, é a menorzinha de todas. É uma inversão direta e reta. Entrou 0, saiu 1. Entrou 1, saiu 0. Simples assim. Agora, olha que interessante. Se um sinal passa por duas portas NOT em sequência, ele volta ao que era antes. É como apertar o interruptor duas vezes. A luz volta para o estado original. Inverter a inversão te leva de volta para o começo. Essa é uma regra fundamental na lógica dos circuitos. Certo. Agora que a gente já entendeu os três pilares, podemos começar a combinar as coisas. As próximas portas são basicamente híbridos, criados juntando uma porta básica com a nossa rebelde, a porta NOT. Vamos ver o que acontece quando a gente mistura as cartas? Essa é a porta NAND, que é a contração de Not AND, ou seja, não e. Como o nome já entrega, ela faz o trabalho de uma porta AND e, no final, inverte o resultado. Olha só a comparação. No único caso em que a porta AND dá 1, a NAND dá 0. Em todos os outros casos, ela faz o contrário. E o mesmo princípio se aplica direitinho à porta NOR, ou Not OR. Ela pega o resultado de uma porta OR e simplesmente inverte. Enquanto a OR está procurando por pelo menos um 1, a NOR faz o oposto. Ela só vai dar uma saída 1 quando não tiver nenhum 1 na entrada, ou seja, só quando as duas entradas forem 0. Vamos para a nossa última categoria. Essas portas aqui são um pouquinho mais especializadas. Elas não perguntam, são os dois ou tem pelo menos um? A pergunta delas é mais específica. É um ou outro, mas não os dois ao mesmo tempo.
Conheçam a Shor, ou exclusivo. A regra dela é única. A saída só vai ser se as entradas forem diferentes uma da outra. Peça na luz de um corredor com 2 interruptores. Se os 2 estão para baixo ou os 2 estão para cima, a luz está apagada. Eles precisam estar em posições diferentes para a luz acender. Essa é a lógica da Shor. E a tabela verdade dela ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada nas 2 linhas do meio. Quando as entradas são diferentes, 0 e 1 ou 1 e 0, a saída é 1. Mas na primeira e na última linha, quando as entradas são iguais, 0 e 0 ou 1 e 1, a saída é 0. Ela é uma especialista em detectar diferenças. E para completar nosso kit de ferramentas, temos a XNOR, que é o oposto da XOR. Ela também é chamada de porta de coincidência ou igualdade. E o nome já entrega tudo. Ela procura por entradas que sejam idênticas. A tabela verdade confirma isso na hora. Se as entradas coincidem, as 2 são 0 na primeira linha, ou as 2 são 1 na última, a saída é 1. Se elas são diferentes, como nas 2 linhas do meio, a saída é 0. É a ferramenta digital perfeita para verificar se 2 coisas são exatamente iguais. Ok? Então a gente viu 7 tipos de portas, 7 regrinhas bem simples. Só que o verdadeiro poder não está em uma única porta isolada. Está na escala. É o que acontece quando combinamos não dezenas, nem centenas, mas bilhões delas. Para ter uma ideia da escala, olha só este número: 2,6 bilhões. Esse é o número aproximado de transistores num único processador moderno. E cada um desses transistores funciona como uma portinha lógica. São mais de 2,5 bilhões de pequenos porteiros, cada um tomando uma decisão de ligado ou desligado, bilhões de vezes por segundo. A complexidade que nasce disso é simplesmente impressionante. E toda essa complexidade é construída a partir desse kit de ferramentas simples que a gente acabou de ver. A porta é AND, que exige que tudo seja verdade. A OR, que só precisa de 1. A NOT, a inversora. As opostas delas, NAND e NOR. E as especialistas em comparação, SHOR para diferenças e XNOR para igualdades. Cada uma com um papel pequeno, mas absolutamente crucial. Então, o ponto crucial é exatamente este. Essas poucas e simples regras são o alfabeto do universo digital inteiro. Assim como 26 letras formam todas as palavras que a gente conhece, essas 7 portas lógicas formam todos os aplicativos, sistemas operacionais e inteligências artificiais que existem hoje. Então, da próxima vez que alguém pegar o celular ou ligar o computador, vale a pena lembrar dos bilhões de decisões de sim ou não acontecendo ali por baixo, a cada segundo. Essas regras simples construíram o nosso mundo digital. E a grande pergunta que fica é: que novas regras simples vão construir o próximo?